Olá, gente, saudações de graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui para dar continuidade, tá, à aula de hermenêutica. Vamos dar continuidade no quadro onde nós paramos, tá? Gente, para isso a gente pede o auxílio, o direcionamento do Espírito Santo de Deus para que possa nos conduzir e nos revelar o seu Espírito por trás da letra. Porque assim está escrito que a sua palavra ela é espírito e vida. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, glorificamos, ó Pai, o teu nome, pela beleza da tua santidade, pelo Deus tremendo a qual o Senhor é, Deus longânimo, compassivo, que atua sobre as nossas vidas de maneira de compaixão, de misericórdia. Por isso, Pai, nós te louvamos e te glorificamos, ó Deus, por este momento, por esta aula, e por esses alunos, ó Pai, que vão ter acesso a esta aula. Eu te peço que o Senhor nos direcione, nos capacitando, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você viu que eu dei uma aceleradinha, tive de dar uma diminuidinha, porque eu estou um pouco bem cansado. Vamos lá. Vamos dar continuidade onde nós paramos, tá? Cansado no tocante à bronquite, que está super atacada, mas Deus vai me dando graça em nome do seu Filho amado Jesus, tá? Paramos, dar seguimento, tá? A última palavra que ficou gravada no caderno foi: a doutrina também ela é universal, pois deve ser seguidas inteiramente, ou seja, sem alterações, em todas as congregações cristãs espalhadas por todo o mundo, tá? Vamos dar seguimento daí para frente, tá? Na apostila, nós paramos na página 206, tá? Estou explicando para vocês, alunos, a diferença entre costume e doutrina, tá? Por quê? Porque existem muitas igrejas que são conservadoras e automaticamente elas são nomenclaturadas como igreja de costumes, tá? Então você vai ver dentro dessa matéria, nesses quadros, o que é costume e o que é doutrina, ok? Uma outra dúvida também que foi surgida é sobre os tímidos, tá? Vamos falar sobre isso, a gente adentra a apostila para podermos ganharmos terreno em nome de Jesus. Ok, vida? Ok. Vamos lá então. Só um adendo aqui também que vale ressaltar, a gente vai passar esse quadro aqui, gravar essa aula, enviar essa aula para vocês, vamos dar continuidade na apostila e tá passando a prova para a gente poder realinhar as nossas datas, tá? Tivemos alguns contratempos na área da saúde, entre outras coisas mais, então a gente vai estar alinhando tudo isso aí direitinho para poder a gente seguir a regra e a norma pré-estabelecida, tá? Tanto pela Faculdade Teológica, para vocês alunos que estão aspirando à formatura.
Isso, também depois vou tirar foto para estar postando também. Como sempre.
esperar vocês escreverem. Quando o filho acabar de escrever, a gente lê. A gente lê os textos também que estão em foco. Desculpa, gente. Se eu ficar aqui eu te atrapalho, né? Atrapalho. Então deixa eu sair do foco. Acabou? Ok. Então, vamos lá então, gente. Ó. Portanto, doutrina é todo ensinamento que a Bíblia nos oferece como regra de fé e prática, tá? Vale pontuar isso aqui e destacar isso aqui, tá? Tudo que é doutrina, tudo que é de setor, de aspecto, de âmbito, de visão doutrinária, tem que estar embasada, tem que ter respaldo na Bíblia Sagrada, tá? Para que um cristão possa viver uma vida saudável em Cristo. Porque veja bem, a Bíblia é o nosso manual de fé e de conduta, e a gente só conhece a Deus através de Cristo por meio das Escrituras, tá? Não tem como conhecer a Deus se não for por meio de Cristo e através das Escrituras, tá? Porque Cristo vai dizer assim certa vez aos seus discípulos: examinai as Escrituras, tá? Em João 5, porque vocês cuidais, estar nela a vida eterna, e é ela que testifica de mim. Isso aqui nós vamos ler agora. Abre, por favor, João capítulo 5, João capítulo de número 5, Evangelho de João, capítulo 5. Versículo de número 39. João capítulo 5, versículo 39, escrito está: examinai as Escrituras. Gente, examinar não é ler, tá? Ler por ler, você lê qualquer revista em quadrinhos. A palavra de Deus, ela é feita para se examinar, tá? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, como é que eu conheço a Deus? Através de Jesus Cristo. E como?
pela Escritura Sagrada, tá? Pela Palavra de Deus, ok? A fim de desenvolver um relacionamento mais próximo com Deus, visando o ensino, correção, isso aqui eu preciso destacar, ó. A fim de desenvolver um relacionamento mais próximo com Deus, tá? Isso aqui a gente fala, a gente precisa reiterar aqui, tá? Orar é muito bom, é ótimo, jejuar é bom, é ótimo, mas o que liberta o homem é você conhecer a palavra e praticá-la, tá? Porque é através da palavra que você desenvolve um relacionamento mais próximo com Deus. Por quê? Porque a gente vê nela o que? Ensino, correção, regeneração, santificação. Isso aqui vale ressaltar que essa santificação foi por meio de uma oferta, tá? Vou botar aqui em destaque aqui, tá? Por meio de uma oferta, que vale a pena destacar isso aqui, tá? Que a oferta é quem? A oferta é quem? A oferta é Cristo. E salvação. Quer ver? Falando disso aqui, abre para mim por gentileza aí. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Eu preciso de 2 textos, achou aí? Sim. Beleza. Ó, capítulo 1, versículo 2 diz assim, ó. Paulo dizendo através do Espírito Santo à igreja que foi fundada em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Observe que Paulo está chamando o povo dessa igreja aqui de Corinto de santo. Porque santo não está ligado à conduta. Santo está ligado a uma oferta que me alcançou por meio da santificação. Então, se a gente olhar esse capítulo aqui, capítulo 1, até o capítulo final de 1 Coríntios, é uma carta só. E eu vou te provar para você que isso aqui não está ligado, vida, alunos, vida, à conduta, nem à santidade. Por quê? Olha o versículo, olha o capítulo 3 de 1 Coríntios 1. De 1 Coríntios 1. De 1 Coríntios. Olha o capítulo 3. Tu vê que no capítulo 1, Paulo chama eles de santos. Sim. Porque eles foram alcançados por uma oferta que é Cristo. E no capítulo 3, Paulo diz assim, ó, e eu, irmãos, não vos pude falar com coisas espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Gente, essa carta aqui, tanto no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, foi escrita em uma carta só, colocada no mesmo envelope. Como é que Paulo, em uma parte, chama eles de santos e outros chama eles de carnais? E, inclusive, no capítulo 5, tem um irmão da igreja que está se deitando com a mulher do pai. E Paulo chama ele de santo. Eles de santos. Por quê? Porque santos aqui não está ligado à conduta. Eu sou santo porque uma oferta, que se chama Cristo, me alcançou. Por isso eu sou santo. Deu para pegar? Compreendido? Tá? Porque tem pessoas que acham que capítulo 1 foi enviado uma vez, capítulo 2 não, foi tudo num envelope só. Foi uma carta só. Tá? A divisão de capítulos e versículos é de alguns séculos para cá. Tá? Que a Bíblia antigamente era escrita de forma uníssona. Tá? Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3,
versículo de número 16. Já está aberto aí já, né, vida? Sim. Que diz assim, ó. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério. É isso mesmo. 3:16, segunda, vida. Eu tô em primeira. Desculpa, gente. Desculpa. Eu tô em primeira. Vamos pra segunda. Diz assim. Toda a escritura. Isso aqui eu quero que você observe. Toda a escritura. Antigo e novo. Tá? Toda a escritura. Divinamente inspirada. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Uma observação. Para a pessoa ser instruída e que ela seja perfeita, ela tem que ser instruída pela palavra. Ela tem que estudar. Então todo líder, todo alguém que galga um patamar, um cargo na igreja, ele precisa estudar. Ah, mas eu já fiz o básico, tá bom. Ah, mas eu já fiz o avançado, tá bom. Eu já fiz o médio, tá bom. Não. Tá? O conhecimento, ele é progressivo. Vou te dar dois textos. Abre, por favor, João, capítulo de número 12. João, capítulo de número 12, versículo de número 16. Capítulo 12 de João, versículo 16, que escrito está: os seus discípulos, porém, não entenderam isso a princípio. Por quê? Olha para mim, olha para cá. Por quê? Porque todo conhecimento, a princípio, ele tem que ser mais leve, mais light, mais diet. Por quê? Porque no âmbito figurativo, alegórico, na nossa caminhada cristã, nos nossos primeiros passos, na caminhada, na labuta cristã, somos considerados como meninos, crianças. Paulo, em certa ocasião, vai dizer: com leite eu vos amamentei, com leite vos ensinei, vos alimentei, não com comidas sólidas. Por quê? Porque Paulo entendia que a igreja, naquele momento, que as pessoas naquele momento não poderiam receber um alimento mais sólido. Por quê? Porque ia dar má digestão e dar inúmeras coisas, como uma criança de fato assim o é. E prossigamos dizendo assim o texto: os seus discípulos, porém, não entenderam isso a princípio, mas quando Jesus for glorificado, então se lembraram de que isso que estava escrito dele e que assim se fizera. Agora capítulo 16 de João, versículo 12, que é mais contundente daquilo que eu quero dizer. Capítulo 16, versículo 12. Olha o que diz. Jesus dizendo: olha, ainda tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não podem suportar ou aguentar agora. Isso aqui fica como um adágio. Existem certos tipos de ensinamentos que não podem ser aplicados agora, porque nem todos suportarão. Estamos retomando a jornada Apocalipse. Se eu te falar de coisas que vai ter no milênio, você se escandaliza. Você fala: pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. E vai acontecer. E poderemos fazer isso no milênio. Só que eu não posso fazer agora. Não posso falar agora. Tá? Fica para ensinamentos futurísticos. Vamos lá, outro texto. 1 Timóteo, capítulo 4, 16. 1 Timóteo, capítulo 4,
versículo 16. Deixa eu ler o 15 a seguir. Eu vou ler o 14 para te contextualizar melhor. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros, dos anciãos. Um adendo aqui. Paulo está, através do Espírito Santo, motivando o seu filho na fé, Timóteo. Porque era um jovem, aproximadamente, segundo a história paralela, né, segundo os livros de historiadores, 22 anos. E os anciãos, os presbíteros, não queriam aceitar o ministério de Timóteo, por ele ser novo. Tá? Mas Paulo está, através do Espírito Santo, motivando ele, não despreze o dom que há em ti. Não é porque muitos não creem que você vai se desmotivar. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui. Não é porque muitos não dão credibilidade que você vai se sabotar. Levanta a cabeça. Deus tem obra contigo. O que muitos falam não invalida nem impede o que Deus tem contigo. Tá? Porque vai surgir muito Ananias dizendo, Senhor, esse aí, ó, eu tenho ouvido muito falar dele. Deus está dizendo, Ananias, que para ti te importa? Vai, porque ele é para mim, um vaso escolhido, tá? Elegomai, um vaso escolhido para mim, para uso próprio. Não pode ser para você, mas para mim é. Não serve para você, mas para mim serve. É isso que Deus está falando para Ananias. E essa motivação, Paulo está dando para Timóteo. Aí o versículo 15 diz assim, ó, medita estas coisas. Gente, meditar, pega isso aqui, por favor, pega isso aqui. Pega isso aqui. Muitos líderes fracassam na sua caminhada cristã porque apenas leem. Dão uma meia boca de examinada. Mas o que o texto, através do Espírito Santo, está nos dizendo que é para a gente meditar. Desculpa fazer essa analogia. Você já viu alguém meditando? Não. Como é que eu posso fazer essa analogia? Como é que eu posso? Já viu alguém? Isso. Já viu alguém? Já viu alguém? Eu vou usar essa figura aqui, tá, gente? Tá? Essa figura aqui. Mas não é para vocês fazerem. Vou te mostrar figurativamente, de uma forma figurada, que as pessoas meditam. As pessoas ficam como? Né? Uns ficam assim, outros ficam assim. Ou enfim. Mas eles ficam o quê? Quietos. Apenas pensando naquilo que eles leram, ou naquilo que eles querem decorar, eles ficam entre eles, em espírito, meditando. Por quê? Porque a Bíblia, ela existe inúmeras coisas que automaticamente a gente não pode somente ler. Temos que examinar e meditar. Lembra quando Moisés é morto? Deus não chega consolando Josué. Ô Josué, vem cá. Josué dá um abraço, fica assim, não, Josué, meu servo Moisés é morto. Agora, levanta que tu vai conduzir este povo para a terra que eu prometi a seus pais. Esforça e não aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes nela medita. Dia e noite. Eu vou ler esse texto aqui com você. Vou até colocar aqui no quadro. Vou até colocar aqui no quadro. É Josué, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 9. Depois a gente lê aqui. Depois a gente lê esse texto aqui. Deixa aberto aqui em Timóteo e vamos lá em Josué. Glória.
Josué capítulo 1, do 1 a seguir, você sabe que a epígrafe, o título, ele é um acréscimo, né, que o autor ele colocou para a gente poder ter uma imagem na mente do cenário que está aqui. E o cenário que está aqui, dentro da epígrafe, dentro do título, da temática, é assim: Deus fala a Josué e o anima. Não tem como crente ser animado a não ser pela palavra. E Deus diz assim, ó: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você observa que na nossa mente aqui, ao ler o texto, ao descortinar o texto, Deus está mandando Josué se levantar, e Deus está mandando por meio da palavra. E tem pessoas que vão se levantar depois dessa aula por meio da palavra. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Você observa, primeiro, Deus levanta Josué pela palavra, e depois diz: Josué, a tua conquista está na tua caminhada. Isso aqui é pra gente, tá? O Espírito Santo preparou esse dia, esse momento para dizer pra gente assim, ó: não pare de caminhar. Não pare a tua caminhada, porque a tua conquista depende da tua caminhada. Isso aqui alguém precisa bater no peito nessa hora e dizer assim, ó: independente do que aconteça, eu vou continuar caminhando. Independente do que possa acontecer, eu vou voltar a caminhar. A palavra me levantou, mas a palavra não me quer parado. Eu preciso e vou voltar a caminhar. Oh glória! Versículo 4. Desde o deserto, oh glória, e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Deus está dizendo: Josué, está vendo? Olha onde eu te levantei, pela palavra. Agora, eu não quero que a sua condicional de estar parado continue. Por quê? Porque existem muitas terras, oh glória, existem muitas terras para você pisar. Existem muitos lugares que você precisa passar e ser conquistado por você. Então não pare. E mediante o que aconteceu, eu sei que o que aconteceu aqui é triste. Moisés morreu, mas não sei o que aconteceu em você. Em meio ao que aconteceu, é triste, é doloroso, dá vontade de ficar no marasmo, dá vontade de estagnar, eu sei que dá. Mas a palavra hoje te levanta e te diz: volta a caminhar, avance, progrida, não pare, porque a promessa está condicionada à tua caminhada. Você não pode parar, o teu ministério não pode parar, a tua casa não pode parar, a tua igreja não pode parar, os seus liderados não podem parar. Então avance, progrida. Oh glória! Aí sim, gente, aí sim, depois que ele levanta, isso aqui é profecia pra gente, depois que ele levanta pela palavra, que ele volta a caminhar, aí olha o versículo 5, ninguém te susterá. Gente, deixa eu beber uma água aqui. Essa palavra aqui, outra tradução diz assim, vida, alunos, ninguém vai te parar. Amém. Oh, como isso aqui é para alguém. Aleluia. Como isso é pra gente. Isso aqui é para alguém que algumas coisas estão tentando te parar. E Deus está dizendo, levante pela palavra, volte a caminhar, porque ninguém vai te parar ou te impedir de prosseguir. Ai, gente, oh glória, ninguém te para e ninguém vai impedir o teu progresso. Glória. Você vai avançar,
você vai progredir, você vai alcançar, porque ninguém vai te deter, ninguém te susterá diante de ti. É só hoje? Não. É só amanhã? Não. É todos os dias da tua vida. Deus está dizendo, para cada manhã que surgir para você, ninguém te para. Para cada novo dia, ninguém te para. Para cada novo amanhecer, ninguém vai te deter. Aí Deus diz assim, ó, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Gente, pega isso aqui, pelo amor de Deus. Por que Deus não disse isso para Josué antes de o motivar? Porque, gente, pega isso aqui, pega isso aqui. Deus só pode ser comigo a ponto de não me deixar, a ponto de não me desamparar se eu estiver enquadrado na sua palavra. João capítulo 12, do versículo 23 ao versículo 26 diz assim, ó, Jesus dizendo, aqueles que guardarem a minha palavra, eu e o meu Pai viremos e moraremos nele. Por quê? Para ser morada, tem que estar enquadrado na palavra. Pegou isso aqui? Pegou isso aqui? Para ser morada, tem que estar enquadrado na palavra. Não tem como ser morada não estando enquadrado na palavra. Porque Jesus está dizendo, capítulo 12 de João, versículo 23, versículo 24, versículo 26, dizendo que aquele que guardarem a minha palavra, eu e o meu Pai, ou seja, o Pai e o Filho, através do Espírito, iria vir para essa pessoa e não seria visitação, seria morada. Mas tudo por meio da palavra. Tudo por meio da palavra. Versículo 6. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Gente, Deus não poderia fazer com que um anjo viesse e conduzisse o povo? Poderia. Mas existem coisas que Deus condicionou a você. Não é o seu obreiro que vai fazer. Não é o seu liderado que vai fazer. É você que vai fazer. Mas para isso, você tem que estar o quê? Enquadrado na palavra. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Gente, olha isso aqui. Esforça-te, tenha bom ânimo e tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Está falando da Torá. Está falando do Pentateuco. Tá? Josué, você é líder. Mas não é com a tua regra. Não é com o teu achismo. Não é com as suas ideologias. É conforme a minha lei, a minha regra e as minhas condutas. Olha aqui. Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Pega isso aqui. Tem líder se desviando para a direita, outros para a esquerda, para poder agradar o povo. Porque para ele é melhor agradar o povo do que agradar a Deus. Então eu vou dar uma saidinha pela tangente aqui pela direita, para mim poder não perder fulano. Eu vou dar uma saidinha aqui pela esquerda, para mim não perder Bertano. Pega isso aqui. Certa vez, Cristo estava pregando um discurso light. Se você ler, é light o discurso. O povo se sentiu ofendido. E começou a ir um por um. Pedro, Senhor, o pessoal está indo embora, hein? Conjectura minha aqui, tá? Ou o Senhor dá uma saidinha pela tangente, pela direita ou pela esquerda, para não perder eles. Ô Pedro,
quer ir também com eles? Aí Pedro, não, Senhor, vou nada. Por mais dura que seja essa palavra que o Senhor está liberando aí, para onde eu irei? Se só tu tem palavras de vida eterna. Não caia no erro de Saul, que quando Samuel disse que iria vir num prazo estipulado, e automaticamente Saul está com o povo indo embora e Samuel não chega para o sacrifício, nem as ofertas pacíficas, o que ele faz? Para o povo não ir embora, ele começa a fazer aquilo que não era para ele fazer. E ele acabou de fazer, quem chega? Samuel. E Samuel não chega passando pano. Que loucura tu fizeste, Saul. Então, não erre com Deus para agradar o povo. Vamos lá. Gente, isso aqui está muito forte. Está muito forte. 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Calabarancear. Ele está dizendo, ô Josué, eu não quero que você fique enchendo linguiça, sabe? Com o povo. Eu quero que você não aparte da tua boca o que está na lei. Desde Bereshit, de Gênesis, até o Devarim ou Debarim, Deuteronômio. Não afaste da tua boca. Antes, como é que eu vou ter a palavra do Senhor na minha boca? Aí Deus vai dizer, antes da palavra chegar na tua boca, você tem que meditar. Antes da palavra chegar na tua boca, você tem que meditar. Por que muitas pessoas estão falando besteira, asneira? Por quê? Porque não lê a palavra, não examina, não medita. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Sabe por quê? Que muitas das vezes a prosperidade ministerial não acontece por falta da meditação na palavra. São pessoas que vão pregar no domingo, chega 4 horas da tarde, ele começa a ler a palavra. Aí lê a palavra até as 5, até as 5:30, toma um banho e vai para a igreja. Aí chega no púlpito com o microfone na mão, fala muitas coisas e muitas vezes heréticas por não meditar na palavra. E detalhe, depois que a palavra sair da tua boca, ela não volta mais. Tá? Versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tenha de bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você vê que a palavra vem antes dessa afirmativa que Deus diz para Josué, que é com ele por onde quer que ele andares. Mas a palavra veio antes. Tá? Vamos voltar lá para Timóteo, capítulo de número 4, 1 Timóteo 4, versículo de número 16. Oh, Jesus. Aliás, 15 a seguir. Capítulo 4, 15 a seguir. Medita estas coisas. Ocupa-te nelas. Gente, da aula não é só pegar a Bíblia e sair falando, não, gente. Precisa de meditação, precisa de ocupação, dedicação, anos de estudo, tá? Então Paulo está dizendo, através do seu Espírito Santo, ó, medita nessas coisas e ocupa-te nelas, tá? Porque tem dias que a minha esposa está dormindo e eu estou acordado estudando, tá? Por quê? Porque requer o quê? Dedicação, ocupação. Tem dias que eu largo ela na sala e vou para outro cômodo para poder
o som da televisão ou o programa não acaba me tirando o meu foco daquilo que eu quero. Por quê? Porque precisa de ocupação. Aí olha, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Deus está dizendo, você só vai ter resultado para todos depois que você tiver no secreto uma vida de meditação e de ocupação. Porque a meditação é secreta. A ocupação é secreta. Só que o reconhecimento dos outros é público. Mas desde que? Desde que você tenha uma vida de entrega com o Senhor. Uma vida de meditação com o Senhor. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Gente, deixa eu falar isso aqui. Não tem como eu cuidar dos outros sem antes cuidar de mim. Paulo está dizendo, cuide das suas feridas. Cuide das cicatrizes, dos arranhões que você teve nos embates, na sua labuta, para que você não sangre em cima dos outros com as suas feridas. Porque quem não é curado, quem não é tratado, não pode tratar nem curar de ninguém, nem curar ninguém. Tá? Primeiro se trate, primeiro se cure para poder tratar de outros. Tá acabando já a vida? Quer mudar de vídeo ou dá um tempinho? Prossigamos aqui. Tem cuidado de ti e da doutrina. Persevera nestas coisas. Gente, não é uma coisa momentânea. Mas vamos continuar no próximo vídeo.